eu posso escrever isso abrindo aqui, x ao quadrado mais 2hx mais h ao quadrado menos x menos h, ou 4x ao quadrado mais 8hx mais h ao quadrado menos x menos h. Pois bem, então, o que ele nos pede então é para a gente calcular o limite de h tendendo a zero de 4x ao quadrado mais 8hx mais h ao quadrado menos x menos h, que é o f de x mais h que a gente calculou aqui, menos o f de x. Então, eu vou fazer todo esse cara aqui menos o f de x, que é dado na definição, 4x ao quadrado menos x, e tudo isso dividido por h. Ou seja, eu vou ter o limite de h tendendo a zero. Então, o que eu tenho? 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado vão se cancelar. X menos menos x vai ter esse cancelamento aqui. De forma, então, que eu vou ter 8hx mais h ao quadrado menos h, tudo isso vai estar dividido por h. Por h ser diferente, não ser o próprio zero, eu posso, a princípio, cancelar ele nesta parcela e nesta parcela aqui. Então, o que eu vou ter, então, é limite de h tendendo a zero de 8x mais h menos 1. Ou seja, quando h vai para zero, eu não tenho nenhum problema aqui, uma função linear aqui do próprio h, em dizer que isso é igual a 8x menos 1. Então, o limite dado é igual a 8x menos 1. E vocês vão ver que a própria definição da derivada, nesse caso, vai ser a derivada da função 4x ao quadrado menos x. A gente pode estender a definição de limite para os chamados limites laterais. Então, a gente vai ter, seja f definida no intervalo a e c, o que a gente chama do limite de x tendendo a pela direita para f de x, ele vai ser igual a L, C somente C para qualquer epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que a gente vai ter, como no mesmo caso do limite usual, f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que, e aqui que entra a mudança, o intervalo onde você está tomando os valores para o qual a função está tendendo a, que são os números maiores do que o a. É isso que a gente chama do limite no ponto à direita. Por consequência, o limite no ponto à esquerda é definido no intervalo c e a. Então, a gente denota o limite à esquerda dessa forma, aqui. Ele é igual a L, C somente C, qualquer epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que tenhamos módulo de f de x menos L menor do que epsilon, sempre que a gente toma os valores de x dentro desse intervalo que estão à esquerda, ou seja, são menores do que o a.
Bom, posto isso, vamos fazer um exemplo então. Então eu vou pegar essa função, que é a função módulo de x sobre x, que a gente sabe sobre ela. A gente sabe que a função módulo de x, ela é uma função que ela é dada por x, se x for maior ou igual a zero, e menos x, se x for menor do que zero. Só que a gente tem a função módulo de x sobre x, então a gente vai ter que dividir aqui por x, aqui, e aqui eu vou ter que restringir para que esses valores de x não sejam iguais a zero. Então aqui eu vou ter x, aqui eu vou ter x, de forma que essa função ela vai ser 1 se x for maior do que zero, e ela vai ser menos 1 se x for menor do que zero. Então, se a gente fizer um esboço, dessa função aqui, do gráfico dessa função, a gente vai ter que para os números negativos isso aqui vai ser menos 1, onde eu excluo esses dois valores, esse valor e este, ela vai ser 1 aqui, quando x for maior do que zero. Então, basicamente, o que eu vou ter é duas situações aqui. Então, eu vou ter que o limite para x tendendo a zero pela direita de f de x, aqui, então estou vindo pelos números à direita do zero, ou seja, estou vindo pegando esses caras aqui, tá? Então esse limite ele vai ser igual a 1. E o limite de x tendendo à esquerda desse cara, dessa função, então estou tomando os valores tendendo, estou me aproximando do zero, mas pelos valores à esquerda. Ele vai ser igual a menos 1. Note que esses limites são diferentes, portanto a gente pode dizer que não existe o limite. Nesse caso, o limite de x tendendo a zero de f de x. Aqui, então, não existe o limite, pois a gente viu naquela propriedade 1 que o limite, quando ele existe, é único. Então, não posso ter que o limite à direita seja diferente do limite à esquerda. Outro exemplo. Dada essa função definida por essa sentença, a gente quer calcular o limite de x tendendo a 2 de f de x. Tá? Nós sabemos, então, que para essa função aqui, a gente vai ter que calcular, então, o limite de x tendendo a 2 pela direita de f de x. Mas, como a gente está tomando os números que são maiores do que 2, basicamente a gente está restringindo a usar essa instrução dada aqui. Então, a gente vai ter que calcular o limite de x tendendo a 2 pela direita de x ao quadrado menos 4. Então, esse limite vai dar 0. Por outro lado, quando eu tomo o limite de x tendendo a 2 pela esquerda de f de x, eu estou tendo que tomar, então, as funções, esta função aqui, que são os valores que são menores do que 2 aqui. Então, vou tomar o limite de x tendendo a 2 aqui, só que eu vou usar a função x mais 3. Isso aqui vai me dar simplesmente 5. Note que os dois limites são diferentes, tá? Portanto, novamente, não existe o limite de x tendendo a 2 de f de x. Outro exemplo.
calcular o limite de x tendendo a 2 de f de x para a função cujo gráfico é dado desta forma. Olha, observe que a função ela é basicamente uma reta, depois ela assume esse outro comportamento quando x é maior do que 2, e no ponto x igual a 2 ela é y igual a 0, tá? Bom, o que eu tenho aqui é, conforme eu vou me aproximando pelo lado esquerdo desse gráfico, do número 2, então, de onde eu quero determinar esse limite, pela esquerda, eu vou me aproximando do valor que é f de x igual a 2. A mesma coisa acontece quando eu for vir pelo lado direito, que eu também vou me aproximar de f de x igual a 2. Portanto, o que eu vou ter aqui para esse caso, aqui, é que os dois limites, então eu vou ter um limite de x tendendo a 2 pela direita de f de x. O que o gráfico está me dizendo é que isso é igual a 2. Que o limite de x tendendo a 2 pela esquerda de f de x também é 2. Ou seja, podemos dizer que o limite de x tendendo a 2 de f de x é simplesmente 2.